Bora? Palavra de Deus? Nós não estamos numa série específica, né, nesse mês, mas a ênfase que o Senhor está dando é para a gente falar sobre paixão por Jesus, sobre intensidade, sobre fogo, né? A Val ministrou no domingo passado à noite sobre fogo de Deus. Então, se você não esteve aqui, se não estava aqui, depois você procura lá no canal da família Desescope. E eu quero falar com vocês a partir de uma carta que Jesus envia a uma igreja, que está em Apocalipse 3, verso 14. Apocalipse, capítulo de número 3, verso de número 14. Apocalipse, último livro da Bíblia aí, capítulo 3, versículo 14. Então, pra você ter uma panorama, João, ele está preso numa ilha, na ilha de Patmos. Eles tentaram várias vezes matar o apóstolo João, um dos discípulos de Jesus, e não conseguiam matá-lo, ele não morria. Então, o que os líderes pensaram? Vamos colocar ele nessa ilha, que era uma prisão, essa ilha, e ele vai ficar lá e ele para de pregar, mas é lá que ele recebe a visitação do Senhor e a revelação do Apocalipse. Então acharam que ia calar ele, e nós estamos com a pregação dele até hoje aqui, amém? E aí Jesus diz, manda 7 cartas para 7 igrejas, e nós vamos ler a última carta, que é para a igreja de Laodiceia, ok? Do Apocalipse 14. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente, assim, porque você é morno, não é frio nem quente. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou esse conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa carta, ela é muito interessante, porque eu acredito que ela fala muito para nós hoje, ok? É legal a forma que ele termina, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apesar de ser a igreja, é uma carta para a igreja de Laodiceia, é uma carta para as igrejas. E eu queria que ao invés de olhar a carta a Laodiceia, a gente visse a carta para a família Desescope, a carta para a nossa família, a carta para o Douglas, a carta para a igreja em Bragança. Eu queria que a gente olhasse isso como uma carta para nós hoje. E o que está acontecendo aqui nessa igreja? Jesus usa uma figura do contexto deles. Laodiceia era uma cidade muito próspera, muito grande, que ficava entre 2 outras cidades, Colosso e a outra cidade chamava Hierápolis. E Colosso, ela era famosa por as suas fontes de águas frias. Então em Colosso a água saía muito fria. E a outra cidade, Hierápolis, era famosa por suas fontes de águas quentes. Era uma região termal, como a gente conhece hoje, parecido, por exemplo, com Caldas Novas, onde tem água fervendo saindo. Então eles tinham essas 2 cidades. E apesar de Laodiceia ser muito próspera, não tinha fontes de águas em Laodiceia. Então eles tinham alguns dutos, alguns arquedutos que traziam água, tanto de Colosso quanto de Hierápolis para Laodiceia. Só que a água chegava, porque era mais ou menos 8 quilômetros, chegava morna. Então, Laodiceia era famosa por a sua água morna. E água morna não é boa para beber. Porque o que acontece quando você bebe água morna? Você tem vontade de vomitar. Agora imagina aquele café bem geladinho, assim, morninho. Você tem vontade de vomitar.
E Jesus usa essa figura para dizer para essa igreja, essa linda declaração: eu tenho vontade de vomitar vocês. Vocês estão me dando náuseas. E a pergunta que eu faço para vocês hoje é: pelo amor de Deus, Jesus, o que essa igreja estava fazendo? Qual é o pecado dessa igreja que está dando náuseas em Jesus? Porque quando a gente lê as outras cartas, todas elas têm elogios e têm repreensões, e as outras igrejas que foram repreendidas estavam vivendo coisas terríveis. Mas apesar dessas coisas terríveis, Jesus não fala: eu estou a ponto de vomitar vocês. Porque o que é náuseas? O que é o vomitar, a ânsia de vômito? É quando algo que é agressivo e estranho ao corpo entrou no corpo. E aí ele está aqui dentro, você comeu aquele alimento estragado, e aquele negócio está aqui dentro, e o seu corpo começa a reagir, causando em você uma força para fazer o quê? Expulsar aquilo dentro de você. É por isso que tem aquele alívio depois que alguém, acaba vomitando. Por quê? Porque é como se saísse um negócio que é estranho ao seu corpo, que ele está rejeitando. Ele está dizendo: meus amigos, isso que vocês estão fazendo, a forma que vocês estão vivendo, está gerando em mim náuseas. É como se ele está dizendo: eu estou a ponto de expulsar vocês do meu corpo. Quem está entendendo? E a pergunta é: o que eles estão fazendo? Porque, como eu disse, nas outras cartas, ele tem repreensões, mas ele não fala que está a ponto de vomitá-los. Mas olha o que ele falou para as outras igrejas. Por exemplo, outras igrejas estavam vivendo heresias terríveis. Por exemplo, uma outra igreja estava vivendo o ensino de Balaão. Sabe o que era o ensino de Balaão? Envolvia: eles estavam comendo alimento sacrificado. Então imagina, nós estamos no meio do culto aqui, a gente paramos agora para um momento do nosso culto que nós vamos comer alimentos sacrificados a demônios. Aí você fala: meu Deus, essa igreja acho que não está saudável. Outra coisa que havia no ensino de Balaão era a imoralidade sexual. Então ele está denunciando imoralidade dentro da igreja. Outra coisa que ele fala de outra igreja é que eles toleravam a doutrina de Jezabel. E aí você olha para isso e fala: mas ele não fala que está a ponto de vomitar. Mas quando ele olha para Laodiceia, ele diz: o que vocês estão fazendo está me fazendo ter náuseas. Vocês não são frios nem quentes, por vocês serem mornos. Qual era o pecado dessa igreja? E que, meu amado, minha amada, pode ser o nosso pecado. O que eles estavam fazendo que dava náuseas em Jesus? Por que ele fala assim: eu queria que vocês fossem quentes, como lá em Herápolis, eu queria que vocês fossem frios, como lá em Colosso? Qual é o problema do morno? Qual era o pecado de Laodiceia? Diga comigo assim: intensidade. Essa era uma igreja morna. Ela não era intensamente fria e ela não era intensamente quente. Ela era morna. Ela era morna. E, gente, isso deve gerar um temor terrível em nós. Por quê? Porque eu sinto um ataque de Satanás contra as nossas vidas para nos fazer esse tipo de crente. Crente morno. E a gente bate no peito falando: oh, graças a Deus, estamos numa igreja saudável, de teologia saudável. Eu nunca vim num domingo e ouvi assim uma heresia sendo pregada no púlpito. Não, lá não entra a teologia da prosperidade, lá não entra a teologia dos coaches, e lá não entra a teologia de não sei o quê. Nós estamos bem. E às vezes Jesus está olhando para nós e falando: mas do que adianta? Não, você rejeitar a doutrina de Jezabel, não deixar o ensino de Balaão entrar, mas a gente viver essa mornidão que a gente está vivendo. Do que adianta? Gente, eu cresci num ambiente de igreja pentecostal.
e eu ia com meu pai nos congressos. Meu pai às vezes ministrava nos congressos. E eu me lembro, às vezes os congressos eram em ginásios, né? Ou às vezes numa igreja, e aí a gente ia lá para o congresso, e acontecia coisas nesses congressos, que talvez, você que está me assistindo online, talvez você segue até umas páginas lá no Instagram, que até postam vídeos tirando sarro do que acontecia nesses congressos. Gente girando, deixa o menino rodar. Aquela galera de terno, aquela galera de saia, aquela galera com um cabelão, e eles falavam às vezes que é pecado cortar o cabelo, que o demônio está na maquiagem, que o furo do brinco é abertura para Satanás entrar na sua vida e tal. E aí a gente fica assim, nossa, meu Deus, que teologia, meu Deus, que falta de entendimento, meu Deus, olha isso, e tira sarro e manda um para o outro, e Deus está falando assim para nós hoje, mas pelo menos eles eram intensos em buscar a minha presença. Porque não foi uma, não foi duas, não foi 3 vezes que terminava o culto nesses congressos. Eu ia lá com meu pai vender lá os livros, vender fita cassete. E aí às vezes passava 1 hora, eu voltava para dentro do prédio e tinha um grupo de pessoas que não tinha conseguido sair ainda. E ainda estavam lá chorando na presença de Deus. E a gente quer que termine bem rápido para a gente ir comer. O que adianta bater no peito e falar da nossa teologia e de como somos equilibrados? Será que Deus quer equilíbrio? Vocês não são frios, vocês não são quentes, vocês são mornos. Olha esse texto, 2 Crônicas 25, versículo 2. 2 Crônicas 25, versículo 2, vai falar sobre um rei, ok? Olha isso. 2 Crônicas 25, versículo 2. Vai falar sobre o rei Amazias. Então diz assim, versículo 1 e 2, Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeoadã, ela era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprovava, aleluia, mas não de todo o coração. Uau! Ele fez o que o Senhor aprovava, mas não de todo o coração. Meu amado, que este não seja o nosso epitáfio. Que essa não seja a frase que vai estar escrito na nossa lápide. Ele fez o que o Senhor aprovava, mas não de todo o coração. Que este não seja o slogan da nossa igreja. Eles faziam o que o Senhor aprovava, mas não de todo o coração. Que essa não seja a marca das nossas vidas. Ele era certinho, ele fazia as coisas direitinho, mas não de todo o coração. Porque Jeremias 29, 13 diz: vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Agora, por que Laodiceia estava morna? E pode ser um dos motivos da gente estar vivendo essa mornidão. Apocalipse 3,17 diz assim, essa igreja declarava: você diz, estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Primeiro motivo porque ela estava morna é religiosidade. Era uma igreja tomada pela religiosidade. O que é a religiosidade? É a mentira de que você consegue, pelos seus próprios esforços, alcançar um status de aprovação de Deus. Então olha o que esse texto diz. Você diz, ela dizia sobre si mesmo: eu sou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Então algumas coisas da religiosidade. Primeiro, dificuldade de enxergar pecado em si mesmo. Eu estou rico. Ele olhava para si mesmo, e se você continua, Jesus fala assim, você diz, estou rico, adquiri riqueza, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Olha qual era a condição dessa igreja. E olha como ela se via, porque a religiosidade faz com que a gente comece a ficar cegos em relação ao nosso pecado. Não, estou bem. Não, eu estou tranquilo. Aí, o que mais? Ela começa então a se vangloriar de andar em santidade.
adquirir riqueza. Olha essa palavra, adquirir riquezas. Ou seja, quem que me fez rico? Eu. No meu esforço. Eu paguei o preço. Eu adquiri riquezas. Eu estou andando isso, eu estou pagando o preço. E aí, você pode até, hoje aqui, falar, não, Douglas, graças a Deus, não, eu sou salvo pela graça, mediante a fé, o Evangelho me alcançou, eu sei disso. Mas como é que você olha para a pessoa que pecou? Como é que a gente olha para a pessoa que caiu em pecado, que descobriram o pecado dela e que ela foi exposta naquele pecado? Como é que a gente olha para essas pessoas? Geralmente a gente olha de cima para baixo. Como que a gente que está pagando um preço pela nossa santidade? Aí também não se esforça? Olha lá, também não vem no domingo, vem domingo uma vez por mês. Eu estou vendo que você está vendo uma vez por mês, viu? Estou contando, às vezes você vem e depois cai em pecado aí, não sabe por quê. Eu estou em santidade por quê? Pelo meu esforço, eu estou aqui toda semana, e eu dou dízimo, e eu faço isso, e eu faço aquilo. Eu adquiri riquezas, eu estou rico, é o meu mérito. E a gente se acha melhor que os outros. Ela se acha tão melhor que os outros, que ela fala assim, adquirir riquezas, não preciso de nada. Eu não preciso de ninguém. Só que é terrível esse não preciso de ninguém, porque ela está declarando, eu não preciso de Cristo. Eu consigo me salvar, com o meu esforço, com as minhas... E isso forma uma igreja morna, uma igreja sem intensidade. Porque o que é que coloca uma igreja em chamas, gente? O Evangelho. Só que o Evangelho, que é a boa notícia que a gente tanto ouve, ele começa com uma má notícia. O Evangelho começa com esse versículo 17. Ei, você é miserável, pobre, cego e nu. Vocês são desgraçados. Amados, nós aqui, sem Cristo, somos desgraçados. Porque o que é desgraçado? É alguém sem a graça. Jesus está dizendo para essa igreja, ei, eu tenho que falar de novo para vocês a má notícia. Sem Cristo Jesus, vocês estão completamente perdidos. A dívida que vocês têm é impagável. Em Mateus 18, tem uma parábola, Jesus está falando sobre perdão, de um homem que devia algo a um rei. Então ele está falando da nossa condição diante de Deus. Um homem que devia para um rei. E esse homem devia, sabe quanto para o rei? 10.000 talentos. Você sabe o que é 10.000 talentos? 10.000 talentos, para você ter uma noção, era 60 milhões de dias de trabalho. Esse homem devia para o rei. Se a gente fizesse uma conta com salário mínimo, esse homem devia para o rei 2.450 bilhões de reais. Meu Deus, como é que alguém tem uma dívida dessa? Certeza que ele pegou assim uns 2.500 emprestado no Santander. Não pagou, 8 meses mais ou menos. Né? Por aí, né? 2,5 bilhões ele devia. Era até o PIB de algumas regiões na época, esse homem devia para o rei. O que Jesus estava falando? A dívida dele era impagável. Tanto que ele diz, prende ele e a família dele. A dívida dele é geracional. Os filhos já nascem devendo, os netos vão nascer devendo. E esse homem, presta atenção na parábola, esse homem se coloca diante do Senhor, ele se ajoelha e fala assim, ó, tem misericórdia de mim. Se ele parasse aí, entendeu, mas ele continua. Tem misericórdia de mim, que tudo te pagarei. Ah, amado. Essa é a mentira da religião, que é possível você pagar a sua dívida com um bom comportamento. Que é possível você pagar a sua dívida fazendo alguma coisa, dando algum tipo de sacrifício. Não é possível. É tão verdade que esse homem não tinha noção da dívida dele, que ele sai e ele encontra alguém que deve para ele R$1.000. E ele pega esse cara e manda pôr na prisão por causa de uma dívida de R$1.000. Por que ele não consegue estender o Evangelho? Porque ele nunca entendeu o Evangelho. Ele nunca entendeu o quanto ele devia e o quanto ele foi perdoado. Gente, por que nós temos tão pouca intensidade
É porque você não compreendeu o tamanho da sua dívida e o quanto você foi perdoado. Imagina isso. Se eu te empresto 10 reais, imagina, Davi, te emprestei 10 reais, ok? Aí você vem e fala, nossa, cara, preciso te pagar. Aí eu falo assim para você, Davi, não precisa pagar não, fica para você esses 10 reais. Pô, como é que é o nível de gratidão? Né? Vale um aperto de mão, né? Pô, obrigado, pô, né? Mas imagina que a gente fez um negócio lá, te vendi um celular e você ficou me devendo R$1.000. E aí você fala, ai cara, preciso pagar aqueles R$1.000. Eu falo, não, cara, fica para você esses R$1.000. O que vale? Já é um abracinho, né? Ô, cara, pô, obrigado, vai me ajudar muito. Né? Um abracinho não. Agora imagina que a gente fez um negócio de uma casa. E você precisava me pagar R$100.000. Aí eu falo, cara, vou lá na sua casa, bato na porta, falo, cara, estava orando. O Senhor, né, mexeu comigo. E, tá perdoado esses R$100.000. Como é que é o nível de gratidão aí, gente? Um abração. Lagriminha escorrendo aqui no meu ombro. Lagriminha. Eu quero lagriminha. Oh, não, vamos marcar um jantar aí, nós precisamos celebrar isso aí. Está entendendo? Agora, e se o cara deve R$2,5 bilhões de reais? Ou uma dívida impagável, que ia ficar de geração em geração, e alguém bateu na sua porta e falou, ei, decidi dar o meu filho para pagar a sua dívida, você está perdoado, e ainda agora você é herdeiro de todas as minhas coisas. Não, sério. A gente vai cantar para esse ser, assim, digno. Não. A quem mais foi perdoado, mais ama. Nós precisamos compreender o tamanho da dívida. Sabe, essa foi a minha história com o Evangelho. Eu fui no podcast lá do Inteligência Limitada, e eles perguntaram, como é que foi seu encontro com o Evangelho? O meu encontro com o Evangelho foi um encontro com a dívida. Porque eu sou filho de pastor, neto de pastor, então eu cresci na igreja e ouvindo, Deus é amor, Ele te ama, Ele te salvou, Ele morreu na cruz, ceia do Senhor, partiu o pão, tomar o sangue de Cristo. Eu cresci ouvindo, Ele me salvou, Ele pagou minha dívida. Só que por que a minha vida não era intensa com Deus? Por que eu não buscava Deus com intensidade? Porque eu achava que a minha dívida era pequena. Filho de pastor, neto de pastor, nunca me desviei, não bebia, não usei droga, não me envolvi com prostituição. Eu achava, minha dívida é pequena, né? Então Ele me perdoou, mas perdoou uns pecadinhos assim, sabe? Eu lembro que na época, na igreja que a gente cresceu, o Thiago estava comigo, era muito comum levar a pessoa para testemunho. Aí aparecia o cara que era um ex-travesti e que ele se envolveu com prostituição e tal, e Deus o alcançou ali, e ele foi liberto, e ele estava lá contando testemunho. Aí depois vinha um cara que era bruxo, satanista, com um olho de vidro, né? E aí Deus alcançou ele e ele foi liberto daquilo. Aí aparecia lá uma pessoa que levou 10 tiros e era traficante e foi preso, e na cadeia o Senhor visitou e salvou, e ele estava no ministério agora pregando a palavra. E aí terminava, cara. A gente se reunia e falava, meu Deus, que testemunho, que grande obra Deus fez na vida dele. O que estava nas entrelinhas? Que na minha, Ele fez uma pequena obra. Era mais ou menos assim, para salvar esse cara foi uns 15 litros de sangue. Mas para me salvar, Ele chegou assim, só fez, tá só. Os pinguinhos já, né? Para salvar esse cara, Ele pegou uma buchinha. Mas foi passar cloro nesse cara para lavar ele. Vai me lavar? Uma mangueira aqui, de longe já me lavou, tal. E quanto menor é a nossa noção de perdão, menor é a nossa intensidade de amor por aquele que nos perdoa. O que ele está dizendo para essa igreja? Vocês se esqueceram de quem vocês são, portanto vocês se esqueceram do meu amor, da minha graça, da minha bondade com vocês, portanto vocês estão se tornando mornos. Gente, o Evangelho é uma coisa maluca.
Porque tem um versículo, né, o versículo 17, falando assim, imagina Deus olhando no seu olho e falando isso. Você é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e está nu. Você fala, meu Deus, a próxima coisa ele vai me esmagar agora, vai me mandar para o inferno. Mas aí a próxima coisa que ele fala é assim: repreendo e disciplino aquele que eu amo. Eis que estou à porta batendo e dizendo, deixa eu entrar. E está com você, miserável, desgraçado, pobre, cego. A mesma medida de noção que eu tenho de quem eu sou, deve ser a medida de noção do tanto que Ele me ama. Você fala, Deus, como que você ama a gente nesse nível? E é esse amor que nos transforma. Não, Douglas, mas não tem santidade, você está falando de religiosidade, ficar orando, dando dízimo. Tem santidade, oração, dízimo, tem tudo. Mas não é para conquistar o amor de Deus. É porque sou amado por Ele que eu quero fazer tudo isso. E agora com intensidade. Pro tanto que Ele nos amou. Eu lembro que o Bill Johnson conta uma história muito boa de que ele estava segunda fileira, assim, numa conferência, e ele falou que na primeira fileira tinha uma mulher, na hora do louvor, que ela, cara, se jogava no chão, se levantava, gritava, pulava, ela dançava, rodopiava, caía no chão, levantava. Ele é pastor da Bethel, e a Bethel é uma igreja bem extravagante na adoração, mas ele falou que ele estava olhando e falando, meu Deus, para que isso, gente? Que exagero, para que fazer isso? Aí quer se aparecer, e ele ali assim constrangido, e ele estava do lado de uma outra líder, que é a Heidi Baker, e a Heidi Baker falou que cutucou ele assim, e falou, olha Bill, não é lindo alguém adorando depois de ser liberto 30 anos de prostituição? E é isso, cara, é aquela mulher derramando perfume, chorando nos pés de Jesus, secando com o cabelo, e todo mundo escandalizado, ai, olha lá, só que ela tinha entendido o perdão de Deus na vida dela, enquanto aquele religioso achava que merecia alguma coisa. Meus amados, sem a graça de Deus nós estamos completamente perdidos. Sabe o que eu entendi nesse tempo em que eu tive um encontro com a minha mazela? Eu entendi o seguinte: é verdade, eu não fiz um monte de coisa. Mas o que você tem que entender é que você adulterar não torna você um adúltero. Você só consegue trair sua esposa, trair seu marido, porque já tem dentro de você o potencial para ser. Então é mais ou menos como uma árvore. Você não fica assim, ó, não, espera aí, deu maçã, hoje ela se tornou uma macieira. Não, ela só pode dar uma maçã porque ela já era desde a semente. A semente que há em nós é de adultério, é de mentira, é de prostituição, é de pedofilia, é de tudo que você imaginar de ruim. Então quando a gente vê alguém vivendo essa vida, a gente tem que ir para diante do Senhor e falar, Senhor, eu só não estou vivendo aquela vida porque a Tua graça está me sustentando, a Tua misericórdia está me alcançando. Ei, nós somos miseráveis sem o Senhor. Você não tem noção do tanto que o Senhor sustenta você. E como nós somos dependentes dEle. E é só nesse lugar que é possível encontrar essa intensidade no Senhor. Que é possível encontrar intensidade na entrega, na adoração, em tudo que a gente vai fazer para Ele. Para não entrar nesse lugar de Ele fazia o que era bom aos olhos de Deus, mas não fazia de todo o coração. Essa igreja é uma igreja morna, porque era uma igreja religiosa. E o Evangelho nos põe em chamas. Em segundo lugar, essa igreja era uma igreja morna, porque era uma igreja com o Cristo do lado de fora. Gente, olha o que está escrito em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Tinha todo mundo na igreja, mas alguém estava na porta batendo. Quem? Jesus. Eles estavam fazendo culto sem Cristo. Vocês têm noção disso? Que o culto estava rolando lá dentro e tinha alguém batendo na porta. Que a igreja estava acontecendo e eles aprenderam a fazer igreja sem Cristo. A intensidade vai embora quando nós nos reunimos com qualquer outra motivação que não é conhecer a Deus e a sua vontade. Meu irmão, se você veio aqui com outra motivação, nós não vamos conseguir a intensidade que Ele está nos pedindo como igreja.
Aquela igreja, ela estava se reunindo já há algum tempo, sem a presença de Cristo, e ela estava com a declaração sobre ela: estamos ricos, abastados e não precisamos de nada. O que eles conseguiram criar na liturgia, na vida da igreja, que eles aprenderam a fazer uma igreja sem a presença de Deus? Ah não, mas toca a música certa, e aí a gente fala com uma oratória legal, ou põe um negócio de fundo aí pra gente, e Deus não veio, mas foi legal. Foi gostoso. O foco da igreja precisa ser contemplar a beleza de Deus em Cristo Jesus. O foco da igreja precisa ser a gente sair daqui fascinado por Cristo Jesus. Fascinado. Olha o que Paulo vai dizer. Filipenses 3, verso 4. Filipenses 3, 4 diz assim, ó: é verdade. Ele está falando sobre líderes que estavam se vangloriando dos seus currículos. Ele diz assim: é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Eu fui circuncidado no 8º dia. Eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Aí ele diz assim: mas o que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. Ele está dizendo, cara, pode ter qualquer coisa legal. Quando Jesus aparece, tudo entra no seu devido lugar. Ele começa a falar de um monte de coisa boa. Ele fala, ó, na verdade eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele. E não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus baseada na fé. E aí ele declara assim, ó: o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ele está dizendo, eu tinha muita coisa, e muita coisa boa, mas quando naquele caminho de Damasco, Jesus apareceu para mim, tudo que era bom na minha vida virou lixo, comparado à sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Não há nada mais importante do que conhecer a Cristo Jesus. Nada. Não há nada. E o que nos coloca em chamas é a revelação de quem Ele é. O que coloca o nosso coração em chamas é a gente se reunir aqui com uma expectativa e uma somente: é estar diante do Senhor dizendo, nós queremos te ver, nós queremos te conhecer e nós queremos te adorar à medida daquilo que já conhecemos. E aí você vem para cá, para a gente cantar, para a gente adorar, para a gente abrir as escrituras juntos e dizer, Senhor, se revela a nós, nós precisamos desesperadamente te ver. Então nós precisamos como igreja chegar num lugar de falar, não, nós não queremos coisa legal, nós queremos Deus. Nós não queremos música boa, nós queremos Deus. Nós não queremos palavra que que é um entretenimento para nós. Nós queremos Deus, me dá Deus. Nós não podemos sair daqui sem Deus. Nós podemos ter aqui 7 chaves para prosperar no que for, mas tá ok, legal, mas me dá Deus. Quem está entendendo, gente? É uma igreja que aprendeu a fazer igrejas sem Deus. Porque tem vários substitutos, várias coisas que podem substituir o conhecimento de Deus. E conhecimento aqui não é informação, é conhecer a Deus. Assim como você conhece a sua esposa, assim como você conhece seu marido, assim como você conhece seu pai. Você não leu nenhum livro sobre seu pai, você não leu nenhum livro sobre seus filhos, você conhece eles. E tem algumas coisas que podem substituir o conhecimento de Deus. Por exemplo, cultos e eventos. Porque nos dá essa sensação de, nossa, né, tivemos ali algo para Deus. Será? Não, vim no domingo, check. Vim na terça, check. Fui no DNA, check. Outra coisa que pode substituir o conhecimento de Deus: ministério, servir. Ah não, estou na escala, eu estou lá ajudando nisso. Essa semana, esse mês eu fui 4 vezes na escala. E nossa, como é bom servir a Deus. É legal, é importante, faça, né? É maravilhoso. Mas não substitui conhecer a Deus. É como Marta e Maria. Deus
Deus na sala da pessoa e ela querendo ficar na cozinha. Quando Deus aparecer, saiam do estacionamento, saiam do CID, saiam de todos os lugares, porque Deus está na sala. A gente senta no pé dele e fica ali. Quem está entendendo? Não substitui servir com conhecer a Deus. Outra coisa que pode substituir, conhecimento intelectual. Ah não, eu sei muito, eu li o livro, eu vi o vídeo, eu assisti uma pregação e tal, e a gente vai na nossa teologia, satisfazendo a nossa alma, mas na verdade não conhecendo a Deus, não tendo relacionamento verdadeiro com Ele. Gente, nós precisamos abrir a porta da igreja, a porta da nossa casa, a porta da nossa vida e dizer: entra, Rei da Glória, e o que nós mais queremos é a Tua presença aqui. Uma igreja morna, por quê? Porque ela aprendeu a viver a vida com Deus do lado de fora. Agora, como é que faz para ser intenso então? Como é que faz para não ser aqueles que dão náuseas em Deus? Como é que faz para ter uma vida de intensidade? Ele vai dar 3 conselhos, ok? Nós vamos ver e terminar. 3 conselhos, ele fala assim, ó, verso de número 18. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado do fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha e nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e para enxergar. Primeira coisa que ele fala: compra de mim ouro refinado. Essa cidade, como eu disse, era muito rica. Era uma cidade de bancos, né? E era famosa pela sua riqueza. E Jesus está olhando para ela e falando o seguinte: vocês precisam comprar de mim ouro refinado. O que ele está dizendo? O que ele está dizendo para nós? Eu preciso que vocês redefinam o que é riqueza. Se você quer ser uma igreja intensa, se você quer ser um discípulo que queima de amor por Jesus, você precisa redefinir o que é riqueza para você. Você precisa agora dos valores do céu, o que é riqueza no céu. Quem é que lembra que a gente falava com frequência que as ruas do céu são de ouro? Quem lembra? Quem lembra? Lembra? Falava que a rua do céu é de ouro, né? E a gente pensava: nossa, quando a gente vai para o céu e nós vamos pisar em ruas de ouro. E apesar de a gente achar isso glamouroso, há uma outra mensagem nisso. O que Deus está dizendo ao revelar que as ruas do céu são de ouro, Ele está dizendo o seguinte: isso que vocês valorizam aí, a gente pisa aqui. Sabe o que vocês ficam correndo atrás e se matam aí? Para nós é piche. Para nós é asfalto. Isso não tem valor como vocês acham que tem. Ele está dizendo: compra ouro de mim. Ou seja, seja rico nos meus moldes. Porque vocês, e ali ele está falando talvez com milionários, ele está dizendo: vocês são pobres do que verdadeiramente importa. Vamos fazer um teste. Eu quero que você analise você mesmo. Qual foi a última vez que você estava ali rolando sua rede social, vendo ali, né? E de repente você se deparou com a vida de alguém, um vídeo, uma foto da vida de alguém, talvez era um stories, alguém falando alguma coisa, e aí você pensou ou falou para alguém a seguinte frase: poxa, como Deus tem abençoado fulano, né? Você falou a seguinte frase, ou pensou: olha que bênção, que legal, como Deus tem abençoado. Esse é um homem abençoado. Essa é uma mulher abençoada. O que você viu? Para considerar alguém abençoado. O que você viu? E posso dizer uma coisa? Isso que a gente considera abençoado, é muito provável que Jesus nunca viveu nenhuma delas. O homem mais abençoado que já pisou na terra. É muito provável que nenhum dos discípulos viviam isso aí. As pessoas mais abençoadas e ricas que viveram na face da terra. O que você viu? Talvez você viu alguém trocando de carro,
Talvez você viu alguém entrando e falando, olha gente, conseguimos construir a nossa casa, estamos numa casa nova, num lugar muito legal. Talvez você viu o ministério de alguém, e você viu aquele lugar bombando, e falando, meu Deus, olha como Deus tem abençoado. Ou talvez você viu quão inteligente, intelectual, cheio de conteúdo alguém está, porque tem estudado muito, e falando de forma eloquente, fala, como Deus tem abençoado. Ou você viu uma família com seus filhos, todos bonitinhos, sentadinhos, comendo e fazendo coisinhas ali, tudo bonitinho. Você falou, meu Deus, como Deus tem abençoado. Só que o momento do homem mais abençoado da face da terra seria uma foto dele ensanguentado, pendurado no madeiro, sem R$1 e nenhum amigo por perto. Ele não tinha uma mega church e o céu estava dizendo, esse é o homem mais rico que existe no universo. Por quê? O que é ser rico no céu? Compra de mim ouro. Uma igreja, uma pessoa só queimará e será intenso se ela entender o que para o céu é riqueza. E deixa eu te falar o que para o céu é riqueza. A presença de Deus. Emanuel, Deus conosco, é a maior riqueza que alguém pode adquirir. Quem está entendendo, gente? Gente, nós estamos falando de discípulos como João, que estavam presos em uma ilha, exilados, que iam morrer ali, era um idoso ali, e queimando de amor por Jesus. Como? Nós estamos falando de o apóstolo Paulo, preso numa prisão marmetina, passando fome, passando dores, passando frio, e queimando de amor por Jesus. Como? O que esses caras tinham? A presença de Deus. Sabe, nós estamos nessa parada de tipo, cara, igualdade de oportunidade, pô, é privilégio, esse nasceu assim, aquele nasceu assado, pô, se eu tivesse nascido na Suíça, se eu tivesse nascido na tal família, se eu tivesse tais oportunidades. Mas deixa eu te falar uma coisa, o que para o céu é riqueza, é oportunidade igual para todo mundo. O véu foi rasgado de cima a baixo, o caminho está aberto, não tem ninguém aqui dentro que não possa entrar, ninguém. E talvez, o que nós consideramos os menos privilegiados, são os que têm mais facilidade de entrar, porque não tem nada para se apegar, eles correm para Ele. E os que a gente chama mais privilegiados, é o que Jesus falou, quão difícil será, para eles entrarem no reino de Deus, porque eles estão tão confortáveis. Ah, amados, Ele está dizendo, compra de mim ouro. Entenda o que para mim é riqueza. É a minha presença. Eu lembro de uma conversa que eu tive com o Davi no carro. Eu falei assim, Davi, preciso te contar uma coisa. Você sabia que a sua bisavó, Marina, é a mãe do meu pai? Aquela senhora do coque. O marido morreu. Ela tinha 9 filhos, meu avô era pastor da Assembleia de Deus aqui de Bragança Paulista, morreu num acidente de carro, indo para Campinas, uma reunião de pastores. E ela fica com os 9 filhos, ela conta que um dia ela chorando no quarto. E agora, o que eu vou fazer? E Deus falou para ela assim, pare de chorar, eu sou seu marido. Ela falou que saiu daquele quarto e nunca mais chorou. Porque ela confiava naquele Deus e ela todo dia acordava às 5 horas da manhã. Eu já contei para vocês isso, que eu fui sagaz, comprei uma cama para ela. Fiquei sabendo que minha avó precisava de uma cama, fui lá, parcelei em 10 vezes, dei uma cama para minha avó. Aí ela falava assim, ai filho, todo dia quando eu acordo eu oro por você. Ora pelo Wesley? Não. Ora pelo Michael? Pela Letícia? Não. E pelos outros 800 netos que ela tem. Com certeza ela ora. Hoje ela está com Alzheimer, não lembra de mim, não lembra de ninguém. Mas quando você chega lá, é muito legal. Fui visitar ela esses dias. Você vai falando as coisas para ela, ela não reage tanto. Se você quiser fazer ela sorrir, é só você falar a palavra Deus. Eu falo, vó, como Deus é bom. Ela faz assim. Aí eu falei para o Davi assim, Davi, deixa eu te falar uma coisa, um segredo. A sua bisavó Marina é mais rica que o Elon Musk, que o Bill Gates,
E se o Steve Jobs estivesse vivo, todos eles juntos, pode juntar a riqueza deles, não chega nem aos pés do que a sua bisavó Marina, que mora no Parque dos Estados, é no céu. E talvez você tenha uma avó dessa, e que faz um tempinho que você não visita, porque os valores inverteram na nossa cabeça. Talvez você tira foto com quem o céu não está nem aí para tirar uma foto. E deve ter uns outdoor lá no céu de umas pessoas que você não está nem aí. E ele está dizendo: igreja, compra de mim ouro. Ou seja, entenda o que para mim é riqueza. Segunda coisa que ele fala é: compra de mim roupas brancas. A cidade aqui era conhecida pela sua indústria têxtil, e eles se gabavam por eles terem conseguido fazer roupa preta, né? Então você imagina, na época era difícil essa questão de tingir o tecido e tal, e eles tinham conseguido uma técnica de fazer roupa, tecido preto. E aí ele está dizendo: compra de mim roupas brancas. Porque o que é a roupa, gente? A roupa, ela é uma extensão da nossa identidade, é aquilo que a gente quer passar. Então você estava lá em casa, você escolheu uma roupa para hoje, para cobrir a sua nudez e revelar algo sobre você. Eu quero que eles entendam que a minha identidade é mais voltada para isso. Eu sou mais despojado, eu sou mais certinho, eu sou mais... E aí você quer expressar através da sua roupa. E o que ele está dizendo? Ei, vocês estão tentando se cobrir com os seus méritos, com as suas riquezas, com as suas estratégias, com a sua teologia. Tem gente falando assim: quem é você? Eu sou o calvinista. Quem é você? Eu sou o arminiano. Quem é você? Eu sou o doutor. Quem é você? Eu sou isso, aquilo. Ele está dizendo: não, compra de mim roupa. Se reveste do que eu tenho para você. E qual a identidade que nós temos nele, gente? Filhos de Deus, comprados com o sangue do Cordeiro. Ele está dizendo: se revista de Cristo Jesus. Olha o que está escrito, Colossenses 3, verso 9. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com suas práticas, e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou. Ele está dizendo: vocês querem queimar de amor por mim? Entenda quem vocês são. Revistam-se de Cristo. Mas em terceiro lugar, ele termina dizendo assim: compra colírio para os seus olhos. Essa cidade, ela era tão grande e avançada que eles tinham ali eles tiveram grandes avanços da medicina. E um dos principais centros daquela cidade era um centro oftalmológico, que eles cuidavam dos olhos das pessoas, e eles tinham criado um colírio que curava vários tipos de doença nos olhos. Então era uma cidade que se gabava de ver bem. E Deus está dizendo: mas vocês são cegos. Se nós queremos a intensidade de volta, gente, se nós queremos queimar por Jesus, como João, como Paulo, como Enoque, como esses homens, nós precisamos ver o que eles viram. Ele está dizendo: compra colírio de mim, para vocês verem a partir da minha visão. Olha só, que interessante, quando a gente continua o texto, já bem na continuação, Apocalipse 4, diz assim: depois dessas coisas, é João falando, depois dessas coisas, olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse: suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. Como esses homens continuaram intensos, mesmo diante de tantas adversidades? É porque eles não viam a vida a partir da perspectiva da terra. O convite desse colírio é para você parar de ver as coisas a partir do carnal. A ninguém mais conheçais segundo a carne. Agora eles compreenderam Efésios 2, verso 4, que diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus.
Esses homens, essas mulheres não enxergavam a vida da terra para a terra, eles enxergavam a vida do céu para a terra. Eu não sei qual a situação que você está passando hoje, mas o convite hoje de Deus é: há uma porta aberta no céu, sobe aqui e veja como eu vejo. Mas Douglas, eu estou passando um negócio na empresa. Ele está dizendo: sobe aqui e veja como eu vejo. Douglas, na minha família, eu estou olhando, e eu olhando aqui, eu não vejo saída. Ele está dizendo: então sobe aqui e veja como eu vejo. Nós não olhamos a vida da terra para a terra, gente. Nós já estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Nós podemos ver a vida a partir do céu. Isaías, no capítulo número 6, ele diz: ei, eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele estava enxergando isso. Sabe o que os anjos estavam declarando? Eles diziam assim: toda a terra está cheia da glória de Deus. Isso é o que a terra está vendo, isso é o que o céu está vendo. Ele está dizendo: sobe aqui e deixa eu te mostrar como eu vejo os seus filhos, e deixa eu te mostrar como eu vejo o seu marido, e deixa eu te mostrar como eu vejo a situação, e deixa eu te mostrar os pensamentos que eu tenho a seu respeito, que são muito maiores do que os seus pensamentos. O que mais que ele via? Sabe o que esse colírio faz? Você vê a partir do céu, mas também faz com que você veja que nesse céu tem um trono, e que tem alguém sentado nesse trono. E esse alguém é aquele que governa todas as coisas. Amados, existe um homem judeu de 33 anos governando sobre todo o universo. Ele termina o evangelho de Mateus dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, nas palavras de um paulista, eu mando nessa bagaça toda. Por que esses homens continuavam intensos? Porque eles sabiam que tem alguém assentado num trono, governando todas as coisas. Amados, não é você que controla a sua vida, é o Senhor que está no controle da sua vida. Amados, não é quem está na presidência que controla a nossa vida, tem um Senhor sentado no trono. Ei, Ele governa toda a história. A sua vida não está entregue à sorte, mas tem alguém assentado em um trono, governando todas as coisas. Sabe qual é um resultado disso aqui? Dormir. Você dorme bem? Davi dorme bem. Luísa, você dorme bem? Não? Dorme bem. Não, até 10 horas não dorme bem. Por que criança dorme bem? Porque ela acredita que ela tem um pai. Quando é que foi que você parou de acreditar que você tem um pai? Que está sentado no trono, governando sobre todas as coisas. Mas além de um trono e alguém governando, sabe o que eles viam? Que aquele que estava sentado no trono já havia vencido todas as coisas. De novo, quando eu olho da terra para a terra, não. Mas quando eu acesso esse lugar, é ali que Paulo pode escrever: vocês são mais que vencedores, porque já ganhou. Já ganhou. Então eu vou terminar lendo esse texto. Qual é a visão que esse homem teve? Que mantinha ele queimando até o final, mesmo numa ilha exilado. Diz assim, Apocalipse 5, verso de número 1, e até o pessoal da adoração pode subir, o pessoal do louvor. Apocalipse 5, verso de número 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres,
bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O Cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Tem uma coisa para te dizer: ele venceu. Ele venceu. Essa é a nossa esperança, é isso que nos faz queimar, é isso que nos faz cantar, não importa o que está acontecendo ali fora, o que importa é que ele venceu, e é só questão de tempo de ele voltar para reinar sobre todas as coisas, e aí não haverá choro, não haverá lágrimas, não haverá câncer, não haverá falência, não haverá divórcio, não, ele vai colocar tudo no seu devido lugar, porque ele será a luz do mundo entre nós, é a presença dele habitando entre nós e governando todas as coisas. Essa é a nossa esperança. Ele está dizendo: compra colírio de mim, e tira a sua esperança dos homens, tira a sua esperança dos sistemas desse mundo, a sua esperança está no céu. Olha, fixa os seus olhos no autor e consumador da sua fé, Jesus. Fica de pé no seu lugar. Ah, Senhor. Senhor, nós só queremos viver, Senhor, para responder o que o Senhor fez por nós. Miseráveis, pobres, cegos, nus, mas o Senhor nos amou primeiro, Deus. Mas o Senhor nos alcançou enquanto ainda nem éramos amáveis. O Senhor nos amou, nos perdoou, nos comprou, Deus. E hoje nós te chamamos de Pai. Hoje nós te chamamos de Senhor. Hoje nós te chamamos de noivo. E não há mérito nenhum em nós, Deus. Nós éramos merecedores da ira eterna, mas hoje somos co-herdeiros com Cristo Jesus, por causa do grande amor com que o Senhor nos amou. E o Senhor nos enriqueceu com o que verdadeiramente importa: a sua presença, Senhor. Jesus, Tu és o convidado principal desse lugar. Tu és o motivo da gente se reunir aqui. É para olhar para o Senhor, a beleza da Tua santidade, e explodir em adoração, Senhor. Senhor, faz de nós uma igreja que queima de amor por Ti, Senhor. Nós queremos ser essa igreja intensa, Senhor, que faz o que agrada o Teu coração de todo o nosso coração, Senhor. Por isso hoje, recebe a nossa adoração, Senhor, mais uma vez. Nós queremos só responder àquele que é digno de tudo que há em nós. Vamos adorar o Senhor.